Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia, assuntos afins. Esse é mais um daqueles episódios extras em que nós pegamos algum conteúdo da internet para analisar, e hoje eu vou fazer uma resposta ao pastor Luciano Sena, que a gente já respondeu aqui em uma outra ocasião, e ele gravou mais um vídeo sobre mim, sobre o Intelectus Podcast, e nós vamos fazer uma resposta. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, como Spotify, por exemplo, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem. Hoje eu quero responder a um vídeo do pastor Luciano Sena, que é alguém que a gente já respondeu aqui uma vez, né? Ele gravou uma vez um vídeo sobre o meu trabalho, sobre o Intelectus Podcast, a gente respondeu. E ele gravou mais um agora. Ele fez um pequeno comentário, um brevíssimo comentário sobre o último vídeo que eu postei, o último episódio, né? Que foi o juiz investigativo na Bíblia, né? Parece que ele vai fazer alguns apontamentos sobre esse episódio, né? Ele viu até metade, ele vai ver o restante, vai fazer alguns apontamentos, mas ele quis gravar um vídeo prévio fazendo um apontamento específico, que não foi nem em relação à doutrina em si, ou seja, ele não entrou no mérito da doutrina, né? Conforme eu defendo no vídeo. Mas ele fez um comentário a respeito da primeira frase que eu falo no vídeo, né? Que eu digo que eu não gosto do termo, da expressão juízo investigativo, eu prefiro a expressão juízo pré-advento, né? Então ele faz um apontamento sobre isso, um comentário sobre isso, né? Segundo a visão dele, né, quando eu opto por esse termo e eu digo que eu não gosto da expressão juízo investigativo, eu estou sendo, ou talvez esteja sendo, um revisionista, né? Então eu vou colocar aqui para rolar e vou fazer os meus apontamentos em relação a isso. Eu achei um vídeo interessante, até certo ponto engraçado, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Vou colocar o vídeo aí pra gente ver. Então observe só o que o Davi Caldas, que reforça aqui meu respeito por esse rapaz, e eu quero crer que ele realmente confia na pessoa de Jesus, desprendido aí daquilo que o adventismo apresenta, a meu ver, como heresias. Então vamos lá, vamos ouvir aqui o que ele comenta. Sobre a doutrina do juízo investigativo. E desde já eu gostaria de dizer que eu não gosto desse nome, juízo investigativo. Por quê? Porque ele dá a impressão de que Deus precisa investigar alguma coisa para que ele descubra e então tome a sua decisão. O que não faz o menor sentido, porque a Bíblia ensina que Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas desde sempre, então ele não precisa investigar nada para tomar decisão nenhuma, né? Inclusive as suas decisões estão na sua mente desde sempre. Ele sabe desde sempre o que ele vai fazer, o que ele vai decidir, ok? Então esse nome ele é muito ruim, porque ele é enganoso, ele dá uma impressão ruim a respeito do juízo investigativo, tá? A ideia do juízo investigativo não é que Deus precisa investigar para tomar uma decisão, ok? Então eu não vou usar esta expressão juízo investigativo neste episódio mais, tá? Eu vou usar a expressão juízo pré-advento, que eu acho que é a expressão mais bíblica e que causa menos problema, e é a expressão mais descritiva, inclusive, do que é esse juízo. Bom, então vamos lá, algumas observações aqui a respeito do que o Davi comentou aqui. Bom, primeiro, nós devemos lembrar que essa escolha do Davi é uma escolha ousada, né? Por que ousada? Primeiro que, historicamente, se as minhas leituras e se eu não estiver aqui falhando, né, com a referência, mas aparentemente foi Tiago White que cunhou essa expressão. Ele disse isso lá na década de 50 ou 60 sobre o juízo investigativo. E essa expressão aparece também no livro de Ellen White, no Grande Conflito. Ela faz menção a um juiz investigativo. Então, quando ele diz que a expressão é ruim, que a expressão é enganosa, ele claramente está indo contra a tradição que está em torno desse termo. Mas, ainda que possa ele questionar uma tradição, ele não pode questionar, ou pelo menos ele não poderia questionar, uma posição inspirada, que é a posição
da Ellen White. Ela usou esse termo, ela escreveu esse termo, ela ensinou sobre isso, ela argumentou sobre isso, e se o termo é ruim, se o termo é enganoso, foi esse que ela usou sendo inspirada. Ok, a gente pode fazer uma pausa aqui para poder fazer um comentário a respeito do que ele acabou de falar. Veja, o que está por trás desse apontamento do pastor é uma crença na ideia de que Ellen White seria, para nós adventistas, verbalmente inspirada e, portanto, absolutamente inerrante, né? É isso que está por trás, porque o que ele está dizendo aqui é, olha, Ellen White utilizou a expressão juízo investigativo, né? Se ela é inspirada e ela usou essa expressão, então essa expressão ela é inspirada, ou seja, o próprio Deus ditou isso para ela, né? Logo, se você está dizendo que é uma expressão ruim, que é um termo ruim, que você prefere outro, você está dizendo que algo que o próprio Deus ditou, que o próprio Deus expressou é ruim. Você não pode fazer isso, né? Então, a ideia aqui é, Ellen White foi verbalmente inspirada, né? É isso que ele está deixando implícito aqui. Ela foi verbalmente inspirada, cada palavra que ela escreveu, Deus deu para ela, Deus ditou para ela, e, portanto, ela é absolutamente inerrante em todos os sentidos possíveis. Logo, eu não posso discordar de um termo usado por Ellen White, de uma expressão utilizada por Ellen White, eu não posso dizer que tem uma expressão que é mais adequada, né? Porque eu estaria indo contra a inspiração, indo contra o próprio Deus, né? Essa é a visão que ele tem em relação a como os adventistas enxergam a inspiração de Ellen White, né? Agora, o que é interessante, né, é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não defende a inspiração verbal de Ellen White, nem a inerrância de Ellen White, ou a inerrância absoluta de Ellen White, né? Isso não é algo de hoje, isso é algo desde a época dela, né? Como eu já falei em outros vídeos, como eu já falei em outros episódios, e trouxe aqui os textos para provar, né? Desde 1883, olha só, ela estava viva ainda. A Ellen White ela morreu em 1915, tá? Desde 1883 existe uma resolução da Conferência Geral dizendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não acreditava que Ellen White era verbalmente inspirada, né? Por que que a Conferência Geral fez essa declaração na época? Porque na época Ellen White quis revisar alguns livros, porque ela queria revisar alguns termos, algumas expressões, né? Ela achava que dava para deixar melhor, que dava para deixar mais polido, que dava para deixar, enfim. Ela quis revisar algumas coisas, ela quis tirar algumas frases, incluir outras, melhorar outras, alterar outras. E muita gente achou isso super estranho e começou a criticar, porque, mas se você diz que é inspirada, como é que você vai revisar os livros, né? Porque a ideia das pessoas era justamente essa ideia de uma inspiração verbal. Se você é inspirada por Deus, né, se o Espírito Santo te dá visões e profecias e impressões no coração, né, então necessariamente as palavras são inspiradas e são inerrantes e, portanto, você não pode revisar aquilo que Deus ditou, né? Essa era a ideia que se tinha, né? E a instituição sabia que não era esse tipo de inspiração, esse modelo de inspiração que Ellen White possuía, ok? Quem vivia mais próximo de Ellen White sabia como é que era o processo. Ela recebia mensagens por meio de visões, ou por meio de sonhos, ou por meio de impressões no seu coração, na sua mente, e ela expressava com as suas próprias palavras, ok? E por isso mesmo, como ela era uma pessoa com pouca instrução, inclusive, ela tinha acho que a segunda série primária, ela não escrevia bem, ela cometia muitos erros gramaticais, ela tinha dificuldade de se expressar por escrito, ela não era uma boa escritora no sentido de dominar a arte da escrita, né? Então, justamente por conta disso, ela também se utilizava de muitos livros, né? Ela fazia paráfrases, porque ela tinha dificuldade de, assim, pegar o papel sem nada e ela mesma se expressar. Então ela ficava pesquisando, olhando livros, enfim, para tentar achar formas de expressão que que fossem boas, né, e que ela pudesse seguir de perto, né, que ela pudesse fazer parecido, né, ela pudesse se basear, entendeu? Isso era de conhecimento de quem estava perto dela. E por isso a igreja se expressou, olha, a gente não acredita que Ellen White seja inspirada verbalmente. Ponto. Ok? E veja, se ela não era inspirada verbalmente, se ela mesma às vezes revisava os seus livros, revisava os seus textos, né, gostava que isso fosse feito,
Então é óbvio que sim, ela poderia escrever palavras que não fossem as mais adequadas, frases que não fossem mais adequadas. Ela poderia se expressar de uma maneira imprecisa, ou de uma maneira exagerada, ou de uma maneira superficial. Ou seja, nesse modelo de inspiração, que não é um modelo verbal, cabe um nível de errância, cabe um nível de falibilidade, ok? Até que ponto vai essa falibilidade? Até que ponto vai esse nível? Aí a gente tem que discutir, tá? Tem gente que vai estar mais aberto a um nível maior de errância, de falibilidade, né? Que vai esticar um pouco mais esse modelo. Tem gente que é menos aberto. Então existe sim uma discussão aí. E é uma discussão interna dentro do adventismo, né? Tem gente que é mais aberto, tem gente que é mais fechado. Agora, que existe um nível de errância e falibilidade, isso é inquestionável, desde 1883, ok? E de lá para cá você teve outras revisões de livros. Por exemplo, em 1911 você teve a revisão do Grande Conflito. Ellen White ainda estava viva. Ela autorizou a revisão, uma equipe revisou e ela checou todas as revisões e concordou com elas, ok? Uma das revisões que foi feita, por exemplo, foi em relação a um termo que na época se constatou que era ofensivo para os católicos. Eu não lembro se era romanista ou se era papista, mas tinha um termo que era ofensivo para os católicos e achou-se por bem mudar este termo, acho que para católicos mesmo, algo do tipo, tá? Eu não me lembro exatamente qual foi o termo, tá? Mas isso aí está registrado historicamente. É uma das modificações para a edição de 1911. Ellen White concordou com isso, ok? Ou seja, um termo que não era adequado, ou que pelo menos se tornou inadequado. Talvez fosse adequado na primeira edição, na época que Ellen White escreveu, mas se tornou inadequado para a segunda edição com o passar do tempo. Tem isso também, o tempo passa, algumas coisas que eram adequadas em um momento passam a ser inadequadas em outro, em termos de expressão. Tá? Então, oficialmente falando, o que eu tô falando aqui, olha, essa expressão aqui não é adequada, isso não é nenhum problema, isso não é uma questão para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso sequer é uma questão, isso sequer é uma discussão. Você não pode discordar de uma expressão utilizada por Ellen White. Isso não é uma discussão dentro do Adventismo, tá? Pelo menos não para quem entende de teologia, pelo menos não para o meio acadêmico, entendeu? Claro, se você for pegar, sei lá, a igrejinha do interior, onde você vai pegar um membro lá que não entende nada de teologia, ok, talvez isso seja uma questão para ele, tá? Agora, se a gente for pegar a teologia oficial, se a gente for pegar meio acadêmico, se a gente for pegar, que seja, um pastor, um mero pastor, que fez ali os seus 4 anos de teologia, isso não é uma questão, ok? Você pode discordar de expressões utilizadas por Ellen White, seja por achá-las inadequadas mesmo, ou seja por achar que hoje em dia não é mais adequado, que foi adequado na época dela, mas que hoje existem expressões melhores, tá? Se ela mesma em vida ela fazia esse tipo de alteração, ela fazia esse tipo de revisão, o que dirá hoje? Depois de tanto tempo que ela escreveu, entendeu? Então aqui, essa questão que ele levanta aqui não faz o menor sentido, né? Eu vou trazer aqui alguns textos para mostrar isso, né? Mas só para complementar também. Fora o fato de que Ellen White ela não era inerrante em seu modo de expressão, então ela poderia ser imprecisa, ela poderia... enfim, fora esse fato, você tem o fato de que ela não é regra de fé e prática e doutrina, né? Então não faz o menor sentido você tentar... não, eu tenho que usar esse termo aqui porque Ellen White disse, tá? Aliás, o termo em si tanto faz também, né? Porque isso não é a doutrina, né? É igual trindade, a gente chama de trindade a doutrina bíblica, mas esse termo nem está na Bíblia, né? Poderia ser qualquer outro termo, enfim, qualquer outra coisa a gente poderia inventar, né? Porque não é um termo bíblico, é só um termo para uma doutrina que existe na Bíblia, né? Mas não é um termo que você extrai da Bíblia, tanto faz também, né? Mas que seja, Ellen White não é regra de fé, prática e doutrina. Então, não dá para você estabelecer uma regra sobre o uso de um termo, né? Porque Ellen White usou, né? Se você não estabelece nem doutrina dessa forma, o que dirá um termo, né? Com base em Ellen White. O que Ellen White falou aqui, né, é irrelevante nesse sentido,
absolutamente irrelevante. Isso que eu tô falando aqui, o pastor coloca como algo ousado. Gente, eu falo isso aqui em pregação. Eu falo isso aqui em palestra. Né? Em pregação não, porque, enfim, isso não é um assunto para pregação, né? Mas eu falo isso aqui em palestra, tá? Eu dou palestra sobre Ellen White, Sola Escritura por aí, né? Já dei na igreja de Botafogo, já dei numa igreja lá de Manaus, né? Tem algumas outras igrejas que eu vou passar essa palestra também, que o pessoal tá me convidando, né? Eu falo isso tranquilamente, eu não tenho nenhum problema de falar isso porque tá na doutrina. Ponto. Entendeu? Ellen White não é inerrante, Ellen White não é verbalmente inspirada, Ellen White não é regra de fé, prática e doutrina. Isso está na doutrina oficial adventista, então não tem nada de ousado aqui. Eu simplesmente estou repetindo o que está na doutrina, né? Se eu falar isso aqui no meio acadêmico, que o pessoal é mais entendido, ninguém vai se espantar, vai se surpreender, vai se escandalizar, entendeu? A fala do pastor Luciano, assim, sendo o mais respeitoso possível aqui, mas a fala do pastor Luciano, se eu rodar isso aqui no mestrado ou num doutorado de teologia na Igreja Adventista Sétimo Dia, as pessoas vão rir. É isso, sabe? Eu não tô querendo ser desrespeitoso, mas é isso, assim, é bobo isso aqui. É uma coisa boba. E tem um outro ponto ainda. A Igreja Adventista reconhece, eu acho que eu vou ler um texto sobre isso também, que Ellen White, ela poderia interpretar de maneira imprecisa e às vezes até equivocada as próprias visões que ela teve. E às vezes demorar bastante tempo para entender as visões que ela teve, tá? A Igreja Adventista reconhece e tem exemplos disso, tá? Então é mais uma das razões pelas quais você não pode pegar Ellen White e colocar como uma regra para estabelecer o que quer que seja em termos de doutrina, né? Mesmo que seja uma terminologia, né? Até mesmo as visões dela ela poderia não entender. Quando você tenta fazer de Ellen White base para teologia, isso sempre vai dar problema. Isso sempre vai sair errado, vai dar algum problema, ok? E é por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia oficialmente diz que não é assim que se faz. A Igreja Adventista do Sétimo Dia entende que a Bíblia é a sua própria intérprete. Ela interpreta a si mesma. Ela é a sua intérprete final. Ponto. Não é Ellen White que faz isso, tá? Deixa eu ler aqui algumas passagens e aí depois a gente ouve o restante do que o pastor tem a dizer, tá? Esse livro aqui, Quando Deus Fala, é um livro publicado pela CPB, né? Ele fala um pouco sobre o dom de profecia ao longo da história, vai falar um pouco de Ellen White, e ele traz alguns apêndices interessantes, tá? Um desses apêndices tem várias declarações da Igreja Adventista ao longo do tempo a respeito de sua crença em Ellen White, nos escritos de Ellen White, tá? Então existem declarações que são feitas de tempos em tempos. Praticamente eu acho que toda a sessão da Conferência Geral tem um documento como esse, tá? A de 1946, né, que é uma dessas, né, enfim, sempre tem, ela diz em determinado momento o seguinte, olha, nem a irmã White, nem a igreja jamais reivindicaram inspiração verbal em seus escritos, tá? E aí vai trazer algumas citações aqui, olha. Ela disse, se bem que eu dependa tanto do Espírito do Senhor para escrever minhas visões como para recebê-las, todavia as palavras que emprego ao descrever o que vi são minhas, a menos que sejam as que me foram ditas por um anjo, as quais eu sempre ponho entre aspas. E aí, né, essa é a citação de Ellen White, uma citação conhecida, e aí o texto continua. Essa dedicada serva de Deus, em uma carta pessoal dirigida ao presidente da Associação Geral, expressou com as seguintes palavras sua humildade e zelo na obra sagrada que lhe foi entregue. Aí aqui tem uma segunda citação. Olha o que ela diz nessa segunda citação. Ando em tremor diante de Deus. Não sei como falar ou como traçar com a pena o grande tema do sacrifício expiatório. Não sei como apresentar os assuntos com o vivo poder em que se acham diante de mim. Tremo de temor. Não seja que eu amesquinhe o grande plano da salvação por palavras comuns. Inclino respeitosa e reverentemente minha alma diante de Deus e digo, quem é suficiente para estas coisas? Então veja, o que Ellen White diz nessas duas citações e o que a declaração de 1946 está dizendo é, Ellen White nunca foi verbalmente inspirada. Deus não ditou palavra por palavra para Ellen White. E isso tanto era verdade a ponto de ela
ficar receosa de não conseguir expressar direito aquilo que ela via nas visões. Então ela ficava com medo de diminuir aquilo que ela viu, de expressar mal aquilo que ela viu, tá? E isso ela está falando do que ela viu. Imagina aquilo que o Espírito colocou no coração dela, né? Impressões do Espírito Santo, né? Aí mesmo que é complicado você expressar, ela tinha essa insegurança, né? Será que eu estou expressando bem? Será que eu estou expressando certo? Né? E ela orava diante de Deus para tentar expressar da melhor maneira possível. Ou seja, não é inspiração verbal. Isso aqui é uma declaração oficial da igreja. Isso aqui são citações da senhora White, ok? Nós também podemos mencionar a enciclopédia Ellen White, que é bastante recente, essa enciclopédia, né? Muito boa, inclusive, né? Ela tem vários verbetes, é gigantesca, né? Fala sobre vários assuntos. E tem uma parte dessa enciclopédia que fala sobre textos polêmicos de Ellen White a respeito de ciência, né? Então tem algumas coisas que Ellen White falou sobre ciência que aparentemente estão erradas, tá? Que não tem comprovação científica, que estão erradas, pelo menos pelo consenso científico hoje. E aí o texto discute como que se lida com isso dentro da igreja. Então você tem diferentes maneiras de lidar com isso dentro da igreja. Tá? O texto vai citar, por exemplo, um livro muito interessante do Don McMahon, eu acho que foi publicado em 2005, tá? O Don McMahon foi um médico adventista durante muito tempo, acho que hoje ele está aposentado, tá? O livro dele é muito interessante porque o que ele faz? Ele trabalha dentro dessa ideia de que Ellen White não era verbalmente inspirada, que é algo que a gente, né, defende oficialmente desde sempre, né? E ele cataloga todos os conselhos de saúde de Ellen White, e ele faz uma diferenciação entre o que e porquê, né? O que são os conselhos que ela dá sobre saúde, né? É o âmago em si, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Os porquês são as explicações, por que não faz isso, por que não faz aquilo, por que faz isso, por que faz aquilo, tá? E quando ele faz essa análise, ele cataloga, ele faz essa análise, ele faz essa diferenciação, e aí ele analisa esses conselhos, tanto as explicações quanto o núcleo do conselho em si, ele compara com o consenso médico, científico, né, de nossa época, né, da época que ele estava escrevendo, no caso, né. Ele chega a uma conclusão interessante, né. De acordo com o consenso de hoje, cerca de 97% dos conselhos que Ellen White deu em relação ao o que, né, o que fazer, eles são precisos, tá? É o cálculo que ele chegou, ok? A gente pode discutir esse percentual e tal, enfim, o livro tem que ser lido, tem que ser analisado, mas ele chegou a essa conclusão de que 97% é bastante preciso. Então você tem uns 3% ali que seria impreciso, ou que ainda não seria comprovado pela ciência, ou qualquer coisa do tipo. Agora, quando a gente vai para o porquê, ou seja, as explicações que ela dava, aí o número baixa bastante. Né? Cerca de 66% era preciso. Ou seja, você tem aí 33%, 34%, né, de coisas que ela explicava que não são precisas à luz do que a gente sabe da ciência hoje. Qual é a conclusão a qual ele chega? A conclusão a qual ele chega é que ela era muito mais precisa nos conselhos em si, no que fazer, do que na explicação do conselho. E ele vai explicar isso dizendo o seguinte, olha, ela recebia impressões do Espírito Santo, visões sobre determinadas coisas, sobre conselhos, sobre o que fazer, mas muitas vezes ela não recebia sobre porquê. Ela não recebia explicação. Ou ela recebia, mas não entendia muito bem. E aí ela procurava na literatura médica e científica da sua época colocar a explicação, né? E a literatura médica científica da sua época tinha muita coisa que estava errada. Tinha coisa que estava certa, mas tinha coisa que estava errada, tinha coisa que estava imprecisa, e por isso você acabava tendo, dentro do que Ellen White escrevia, erros, imprecisões, entendeu? Agora, essas imprecisões a gente pode dizer que são periféricas, por quê? Porque elas não afetam o âmago do conselho. O conselho está no o quê? Faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. O porquê não importa tanto. Né? Se você descobre que o porquê está errado, a explicação está errada, mas o conselho está certo. Ok, não mudou nada na prática, entendeu? E dentro do modelo de inspiração que não é verbal, isso é absolutamente tranquilo, de boa, sem problema. Você pode cometer erros periféricos, porque você não está recebendo um ditado de Deus. Você recebe um âmago, você repassa esse âmago ele não pode ser afetado.
ok? Mas o periférico que você coloca ali, que está em volta do âmago, explicações ou o modo como você expressa, isso pode conter erros, ok? O modelo é assim, o modelo funciona assim. E aí, depois de mencionar aqui o McMahon, né, o texto vai falar sobre quais são as posturas possíveis que você tem diante disso, né, quando você tem um texto que aparentemente está errado, está impreciso cientificamente. Ele coloca uma primeira postura que é: você continua acreditando e de repente isso vai se mostrar correto no futuro, como aconteceu em relação a algumas coisas, né? Algumas coisas que Ellen White falou, você não tinha uma comprovação científica na época, ou uma total comprovação científica na época, né? E hoje você tem. Hoje se mostrou correto. Então existe isso, a ciência ela vai evoluindo, às vezes coisas que ela falou que ainda não tem comprovação, que parecem absurdas, mais pra frente você vê que não, olha, realmente faz sentido. Essa é uma postura. A segunda postura, que é a que eu vou ler aqui, é a seguinte. A segunda opção interpretativa seria fazer distinção entre instrução e explicação, considerando verdadeira a instrução, porém avaliando que a explicação, baseada em fontes da época, exagerava nas consequências. Esse texto aqui ele está falando especificamente da questão da masturbação. Ellen White falou que masturbação causava uma série de problemas que hoje a ciência diz que não causa, tá? E aí aqui está dizendo que possivelmente ela exagerou porque ela estava baseando em fontes da época que eram fontes que eram imprecisas, que estavam erradas sobre isso, tá? E aí continuam aqui. Os defensores desse ponto de vista argumentam que, da mesma maneira que Ellen White revisou alguns detalhes em O Grande Conflito para se adequar melhor aos dados históricos, ela teria atualizado algumas de suas declarações sobre os resultados físicos da masturbação, caso ainda estivesse escrevendo quando informações adicionais se tornaram disponíveis. A fim de apoiar essa perspectiva, alguns citam que suas obras posteriores introduzem avanços sutis na linha de pensamento. E aí um pouquinho mais adiante vai dizer ainda o seguinte, olha, essa opinião interpretativa considera seu conselho sobre a prática um exemplo de adoção de ideias comumente aceitas a fim de ratificar conselhos sensatos, mesmo que se demonstrasse que a explicação de Ellen White sobre as consequências físicas do ato foi exagerada, a instrução básica continuaria sendo válida. Para os cristãos que lutam no processo de santificação, a masturbação representa uma indulgência egocêntrica que está aquém do ideal de Deus e, por isso, é moral e espiritualmente prejudicial. Além disso, se a saúde mental e espiritual exerce influência direta sobre a saúde física, conclui-se que a prática viciante do sexo autoestimulado também é danosa ao corpo. Então, basicamente, o que se está dizendo aqui pode ser que as explicações que Ellen White deu para a questão da masturbação ou para outras questões estejam erradas, tenham sido exageradas ou imprecisas ou superficiais, porque estavam baseadas em ideias comuns da época, em fontes médicas que estavam erradas, etc. e tal. E tudo bem. Isso não é contra o modelo inspiracional que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende desde a época que Ellen White era viva, ok? Então isso precisa ficar claro, tá? Nós não acreditamos na inerrância dos escritos de Ellen White. Ponto. Eu vou ler mais 2 textos aqui que eu acho interessantes para a gente fechar essa parte, aí eu volto para o vídeo dele, que já está quase acabando também. Diz o seguinte, olha, esse aqui é um artigo do Dennis Kaiser, eu vou colocar o link na descrição se eu lembrar, tá? Diz assim o texto. Quando, em 1847, várias pessoas debateram sobre a hora adequada de início do sábado, Ellen White recebeu uma visão que enfatizava que o sábado vai de tarde a tarde, conforme Levítico 23:32. Em vez de aceitar esta pista como ponto de partida para estudar o significado bíblico de tarde, José Bates interpretou tarde erroneamente para confirmar sua defesa pelas 18 horas. Então ele defendia que o sábado tinha que começar às 18 horas. Né? Ele já tinha essa ideia antes. Quando Ellen White recebeu a visão, ele achou que isso confirmava a ideia dele, né? Então ele continua. E todos os outros aceitaram sua interpretação. 7 anos depois, Tiago White recomendou uma pesquisa bíblica sobre o tema, visto que foi resolvido pela experiência, não pelo estudo da Bíblia. Então o Tiago White ficou preocupado. Isso aqui foi resolvido pela experiência, não faz sentido, a gente tem que estudar a Bíblia, né? Na conferência acima mencionada, em novembro de 1855, J.N. Andrews demonstrou que tarde se refere ao pôr do sol. Todos aceitaram as conclusões dele, exceto Bates, né, que tinha a ideia das 18 horas, e Ellen White, que lutaram contra. Alguns dias depois, ela teve uma visão.
Aproveitando a oportunidade, ela perguntou ao anjo quando começa o sábado. Ele respondeu: pegue a palavra de Deus, leia-a, entenda e não poderá errar. Leia com atenção e você descobrirá o que tarde é e quando é. Então o anjo não dá a resposta. Ele diz: vai para a Bíblia, estuda a Bíblia. Ok? Como o estudo de Andrews foi suficientemente claro, este problema foi resolvido. Não obstante, surgiu outra questão. Ellen White se perguntou se a reprovação de Deus estava sobre eles, já que não guardaram o sábado corretamente por quase 9 anos. O anjo explicou que Deus só fica descontente quando as pessoas rejeitam conscientemente a luz revelada. Eles aceitaram a mensagem tal como compreenderam. Deus esperou por um momento mais oportuno para lhes dar uma compreensão melhor por meio da Bíblia. Assim, ele não usou as visões de Ellen White para substituir as escrituras, mas as usou para direcionar os adventistas à Bíblia. Então veja, esse aqui é o correto. É você resolver as questões na Bíblia Sagrada. E olha que coisa interessante. Quando você não vai para a Bíblia, você pode errar mesmo tendo uma visão, porque você pode interpretar essa visão errada. A própria senhora White interpretou a visão errada. Ela achou que a visão... ela ensinava que o Bates estava certo, que era 18 horas o sábado. Ela achou isso. E o Bates achou isso. Então, quando você usa as visões de Ellen White como palavra final, você pode cair nesse erro, né? É por isso que a própria senhora White sempre ensinou que a Bíblia é a palavra final. Tem um monte de texto dela falando que a Bíblia interpreta a si mesma, que a Bíblia é a palavra final. E eu já citei um monte de vezes aqui momentos históricos em que as pessoas queriam que Ellen White desse uma resposta a partir de uma visão. Ela falou: não, vão para a Bíblia, tá? Eu já falei isso várias vezes, gente. A Bíblia interpreta a si mesma. Então não é porque Ellen White falou A, B, C ou D que é A, B, C ou D. Não, a gente tem que ir para a Bíblia Sagrada. Ponto. Não é difícil de entender isso. Está na doutrina. E eu não tenho nenhum problema de falar isso em nenhum lugar, em nenhuma igreja adventista. E eu não vou ser expulso da igreja adventista porque eu estou falando isso. Não tem nada de ousado aqui. É apenas a doutrina. Ok? Agora, para finalizar aqui, essa aqui é a citação de um livro chamado Hermenêutica Bíblica, Como Interpretar as Escrituras e Avaliar as Tendências, né? Quem organizou foi o Frank Hazel. É um livro que foi traduzido recentemente para o Brasil, não sei quando que ele foi publicado, mas aqui no Brasil ele foi traduzido recentemente. Inclusive, o meu já foi encomendado, né? Um amigo resolveu comprar para mim, tá para chegar, né? Mas eu tenho essa citação aqui desse livro, que rodou bastante durante... as últimas semanas nos grupos adventistas, que diz o seguinte: olha, é inapropriado usar os escritos de Ellen G. White como intérprete final e normativo das escrituras, porque isso acabaria transferindo a autoridade normativa para seus escritos como intérprete final das escrituras, substituindo a autoridade normativa da Bíblia, que nas palavras dela, Ellen White, se auto-explica. Isso está na página 369. Eu poderia ficar aqui 4, 5, 6 horas fazendo citações nesse sentido. Tudo da teologia oficial adventista. Mas eu acho que já é suficiente, tá? Vamos continuar rodando o vídeo. Agora, o que nós podemos observar é que a tentativa do Davi é apresentar a doutrina sem os seus compromissos problemáticos que estão presentes no termo. Então, de fato, o juiz investigativo dá a entender, sim, mas embora nas explicações oficiais não está dizendo que há algum tipo de limitação em Deus, né? Ainda que haja um teólogo muito importante, adventista, que é teísta aberto, né? Mas deve-se lembrar que as explicações do adventismo nunca retrata Deus ou Jesus precisando saber, né? Mas é mais aquilo que ele vai dizer mais adiante mesmo. É mais uma exposição para a criação, né? Tanto para aquele que está sendo julgado, como para outros que estão observando, segundo eles pensam. Ok, nessa parte aqui, ele falou corretamente, né? Eu até agradeço, porque expressou bem a crença adventista, né? Deixou claro que a igreja adventista, na sua doutrina oficial, não diz que Deus ele precisa descobrir alguma coisa e por isso ele faz o juízo investigativo, né? Que na verdade a ideia é mostrar para as criaturas. Certíssimo, muito legal, tá? Eu fico feliz quando os críticos eles são honestos, eles são precisos, eles realmente falam aquilo que a igreja defende. Sim, o que a igreja defende é o que ele acabou de falar aqui. Tá nos livros oficiais. Muito bem. Parabéns, pastor. Vamos continuar.
Daí, o que notamos é que a expressão que o Davi aqui nega é uma expressão teológica já consagrada. Então, esse rapaz, que eu já disse que eu vejo que é uma pessoa sincera, honesta, e eu quero acreditar e continuar acreditando nisso, ele está ele está nadando contra a maré, ele está lutando contra um exército que ele não tem condições. E ele precisa se convencer de que não adianta, essa luta não adianta. Ele está indo contra aquilo que de fato é o adventismo em sua essência. Bom, se seguir o que está nos documentos oficiais é lutar contra um exército, então eu tenho dificuldade de entender esse conceito, né? Como é que seguir o que está na Declaração de Crenças Fundamentais, no Tratado de Teologia, no Nisto Cremus, no Questões sobre Doutrina, na Enciclopédia Ellen White, nos principais livros, dos principais teólogos, né? Isso é nadar contra a maré, né? Ou, por exemplo, se eu seguir o que o Paroski fala sobre esses assuntos nas suas palestras, né? Outro dia eu coloquei aqui um vídeo do Paroski falando sobre o Sola Scriptura, né? Numa pregação. Ou do John Peckham, que eu coloquei um vídeo aqui outro dia também. Ou do meu amigo pastor Fábio Martinelli, né? Ensinando também o Sola Scriptura. Se nadar contra a maré, se eu seguir o que o Dennis Kaiser fala sobre o Sola Scriptura, né? Ou o Denis Fortan, sobre o Sola Scriptura também, defendendo, dizendo que a gente não pode colocar Ellen White no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, né? Ou tantos outros teólogos que eu poderia citar aqui, né? O meu amigo Isaac Malheiros, doutor Isaac Malheiros, que a gente conversa muito sobre Sola Scriptura, né? Isso é nadar contra a maré, né? Então, assim, eu tenho toda a teologia oficial, inclusive histórica, a meu favor, né? Eu consigo provar nos livros oficiais tudo que eu falo, né? Eu escrevi 2 livros adventistas sobre esse assunto com um monte de fonte, né? Inclusive livros que foram muito bem recebidos, né? Esse canal, inclusive, é muito bem recebido. Eu recebo críticas de tradicionalistas, sim, recebo, mas é uma minoria. A maioria das pessoas tem apreciado bastante o meu trabalho, né? E eu não falo isso de maneira soberba, eu tô falando isso simplesmente porque é um fato, né? Eu sou chamado para pregar nas igrejas, eu sou chamado para dar palestras sobre esses assuntos, eu tenho as palestras gravadas aqui, eu nunca fui, sei lá, proibido de pregar, eu nunca um administrador veio falar comigo e dizer, você tá errado, para de falar isso nunca aconteceu. Então, assim, em que sentido eu tô nadando contra a maré? Se você me disser, pastor, que eu tô nadando contra a maré no sentido de que, na prática, a maioria dos membros, ou pelo menos grande parte dos membros, não entende as coisas dessa maneira, entende as coisas de uma maneira errada, ou seja, não segue a doutrina, não conhece a própria doutrina, por isso entende errado, se você me disser isso, ok, eu concordo, tá? Mas aí é aquela coisa, se a doutrina tá do meu lado, quem tá errado não sou eu, né? E se eu tô lutando por uma reforma prática com a doutrina do meu lado, eu tô fazendo aquilo que precisa ser feito, né? E eu tenho que fazer para que isso estimule outras pessoas a fazerem também, não é verdade? Então, assim, em que sentido eu estou nadando contra a maré? Em que sentido eu estou lutando contra um exército? Ele falou aqui sobre a essência do adventismo. A essência do adventismo enfim. Tá, mas a essência do adventismo é o quê? É o que as pessoas na prática estão fazendo de errado? Essa é a essência do adventismo? Ou a essência do adventismo é aquilo que está na doutrina oficial, mas que muitas pessoas não estão fazendo corretamente? E aí por isso a gente precisa fazer uma reforma prática. Eu quero entender isso. Eu quero entender por que eu venho aqui e eu cito um monte de coisa na doutrina e eu explico a doutrina, e aí pessoas como o pastor Luciano entendem que eu sou um desviante, que eu sou um revisionista,
que eu sou alguém que, não, esse aqui não é um adventista de verdade, ele não representa a doutrina de verdade, ele tá fugindo do que é o adventismo, a doutrina, o que tá nos livros oficiais, o que é historicamente. Eu não consigo entender isso. O que eu tenho que fazer para poder mostrar que, assim, o que eu tô falando tá na doutrina, sabe? Eu não sei. Porque eu leio, eu trago aqui, eu cito. E mesmo assim, eu que sou errado. Né? Eu acho impressionante como que, assim, as pessoas que estão erradas, que não seguem a doutrina, que distorcem a doutrina, essas é que representam o verdadeiro adventismo. Essas que são a essência do adventismo. Eu que estou seguindo a doutrina, eu não sou. Isso é muito esquisito. Isso é muito estranho. Seria como eu dizer assim que... Quer ver uma coisa? A igreja presbiteriana que eu fiz parte por 3 anos, tá? Ela era uma igreja muito curiosa, porque a igreja presbiteriana ela é de uma linha mais tradicional, né? A IPB, né? Igreja Presbiteriana do Brasil. Só que eu fiz parte de uma igreja presbiteriana do Brasil, não era independente, era a Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Que ela era quase pentecostal, tá? Deve ser até hoje. Inclusive tinha um pastor lá que falava em línguas. Não era o pastor titular, não era o segundo pastor, ele falava em línguas. Era uma igreja quase pentecostal. Era uma igreja grande, mais de 1000 membros. O trânsito de pessoas era muito grande, ou seja, muita gente ia de outras igrejas para lá, né? Os pastores ali tinham um bom relacionamento com outros pastores. Ela tinha um perfil mais evangelístico e um perfil mais jovem. Tinha muito jovem na igreja. Ou seja, ela era um pouco diferente do perfil normal da igreja presbiteriana do Brasil. Ok? Veja, quem é que tá certo diante da doutrina? Tinha gente lá que falava em línguas. Tinha culto lá que acontecia coisas que acontecem no culto pentecostal. Da pessoa rodar, cair, às vezes acontecia, tá? Igreja Presbiteriana do Brasil, não tô mentindo não. Quem é que tá certo? Quem é que representa o verdadeiro presbiterianismo? É aquela galera daquela igreja? Ou é o que tá na doutrina, né? Porque a doutrina presbiteriana, até onde eu sei, não ensina essas coisas. Quem é que tá certo? E se em algum momento a maioria das igrejas presbiterianas começarem a ter esse tipo de problema que tinha lá, eu vou poder dizer que a essência do presbiterianismo é essa? Ou a essência do presbiterianismo é o que está nos documentos oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil? Isso é uma boa pergunta, né? Enfim, vamos continuar aqui para a gente terminar. Então aqui ele já começa com esse problema, rejeitando a terminologia, que não é apenas uma terminologia tradicional, que ele poderia até optar por outra, mas é uma terminologia consagrada e chancelada pela Ellen White, que nada mais, nada menos é uma profetisa do movimento. Então, essa é a minha primeira observação que eu faço aqui. Depois eu irei fazer outras observações sobre os seus comentários, que até o tempo que eu encontrei já é possível perceber a intenção que ele leva, embora tenta se apresentar uma leitura muito neutra do texto, mas já há tendências ali pressupostas nele e naquilo que ele procura apresentar, tá bom? Então que Deus nos ilumine, que Deus nos ajude, que Deus ajude também o Davi a olhar para Cristo e se livrar desse ensino, que não adianta ele tentar se esforçar aí para apresentar esse ensino de uma maneira mais bíblica e livre aí dos embaraços históricos do adventismo, de Ellen White, de Guilherme Miller, etc. Mas isso eu irei comentar em outros vídeos. Isso aqui é um negócio interessante, né? Ele diz que ele vai fazer as análises, né? E ele diz assim, olha, embora pareça que ele está fazendo uma análise neutra do texto, tem algumas tendências, tem alguns pressupostos ali. Olha, isso é uma coisa que esse pastor vai ter que provar. Ele vai ter que provar que eu tenho uma tendência, uma pressuposição ali, e que eu estou conduzindo o texto a partir dessa tendência, a partir dessa pressuposição, e não deixando o texto fluir. Ele vai ter que provar isso, tá? Eu espero que nos próximos vídeos ele prove. É aqui que ele tá, é neste ponto aqui que ele não tá deixando o texto fluir, que é a tendência dele que tá fazendo o texto ir para essa direção. Ele vai ter que provar isso, tá? Senão são só palavras ao vento. Agora veja, esse é o tipo de coisa que eu posso falar sobre qualquer um, tá? É importante a pessoa que é anti-adventista, ela ter isso em mente, né?
Muitas vezes ela fala coisas que podem se aplicar a ela mesma. Por exemplo, eu poderia dizer o seguinte, ó, você está lendo aqui Romanos 9 e por mais que você esteja fazendo uma leitura aparentemente neutra do texto, eu percebo aqui que existem tendências, que existem pressupostos que estão conduzindo o texto para a linha de pensamento calvinista, né? Eu posso falar isso, né? Será que é verdade? Tem que provar, né? Ou será que realmente ele está interpretando o texto, fazendo o texto ir para onde tem que ir? Né? Ou seja, deixando o texto fluir, né? Sendo conduzido pelo próprio texto e não conduzindo o texto, né? Mais apropriado. Tem que ser provado, né? Então, vamos lá, né? Ele vai gravar outros vídeos, eu vou averiguar, vou avaliar. Provavelmente eu vou responder cada um dos vídeos que ele me mencionar, tá? E vamos ver, acho que a gente pode ter uma conversa legal, uma discussão legal de ideias. Gostaria de pedir ao pastor que não desça ao nível da maioria dos críticos do adventismo, tá? Quando vão discutir a ideia do juízo investigativo. Que é o quê? É você fugir da discussão do texto em si, do que o texto está falando, né? Para discussões que não têm importância nenhuma para o texto. Como, por exemplo, mas o Miller errou, porque ele disse que Jesus ia voltar. Os milleritas erraram, porque eles acreditaram que Jesus ia voltar naquela data. Isso, para a discussão do texto, é irrelevante. Né? Tiveram intérpretes que interpretaram errado. Isso é irrelevante. Eu não estou defendendo a ideia do Miller, de que Jesus voltaria em 1844. Então isso é irrelevante. Né? Ou, por exemplo, tentar entender qual seria a motivação de fulano e cicrano e beltrano. Né? Porque os adventistas eles têm a motivação de desculpar o grande desapontamento, porque teve um grande desapontamento em 1844, então logo essa teoria ela é mentirosa porque ela é apenas uma desculpa. Isso é você tentar adivinhar a motivação da pessoa, o que também é irrelevante, porque o que tem que ser analisado é o texto, ok? Eu poderia falar a mesma coisa. O Calvino interpreta dessa maneira aqui porque ele tem uma motivação no coração dele por causa disso e disso e disso. Isso é irrelevante. Ficar discutindo suposta motivação do coração de uma pessoa é irrelevante. Você tem que discutir o texto. O que o texto diz. Então, assim, meu pedido para o pastor Luciano é: vamos fazer uma discussão do texto. Vamos discutir na Bíblia, a Bíblia só, sola escritura, a Bíblia como regra de fé, prática e doutrina, a Bíblia interpretando a si mesma. Vamos discutir? Eu quero discutir. Eu sempre quero discutir na Bíblia. Os críticos é que empurram para outras coisas, para a história, para Ellen White, para Guilherme Miller, enfim. Eu não quero discutir essas coisas. Eu acabo tendo que entrar nessas discussões porque os críticos empurram. Mas, por mim, a gente discute o texto bíblico. Inclusive, eu tenho um conjunto de textos, uma série, né, que é o Comparando Escatologias, antigo já, onde eu peguei 6, 7 visões diferentes, a católica, a calvinista, né, tá lá no meu blog Reação Adventista, e eu fui comparando, e comparei com a escatologia adventista. Eu fui pegando os textos de Daniel e Apocalipse, todos os capítulos. Não cheguei a terminar essa série, eu fui até o capítulo 14 de Apocalipse, né, mas eu comecei lá em Daniel. E eu fui comparando, o texto diz isso, a interpretação tal diz isso, a interpretação tal diz isso, a interpretação tal diz isso, a interpretação adventista diz isso. E fui explicando por que eu entendo que a interpretação adventista ela é superior. Bíblia não é difícil, tá? Então fica aí o meu convite ao pastor Sena, que parece ser um cristão verdadeiro, considero como um cristão verdadeiro, parece ser um cristão bíblico, então que tenhamos uma discussão bíblica, né? Por fim, o pastor ele diz que, né, crê e quer crer que eu sou uma pessoa que valorizo a Cristo, e sim, eu valorizo a Cristo. Cristo para mim é tudo, tá? Cristo para mim, ele é o Deus soberano, ele é o Criador, ele é o Salvador, ele é um com o Pai e o Espírito Santo, tá? Ele é o Redentor, ele é tudo, né? E tudo que eu faço aqui é para a honra e glória
de Cristo Jesus, que me salvou, que salvou o pastor Luciano, porque o pastor Luciano crê em Jesus como Senhor e Salvador, e que pode salvar a qualquer um de vocês que estão assistindo, ok? Muito bem, eu vou ficando por aqui, espero que o ouvinte tenha apreciado este episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.